Boa tarde novamente. Ainda falando aí da questão de inflação, né, de política monetária, eu queria que você desse uma análise aí. Como que você vê as alternativas do Fed, né, do Banco Central Americano, do Federal Reserve? Está muito atrás da curva, né? Quer dizer, o soft landing aí está ficando cada vez mais difícil aí de acontecer, na sua visão? Essa é uma boa pergunta. Não existe a menor chance de acontecer soft landing, tá? Eu acho que isso o soft landing é o novo transitório. Vamos lembrar que quando a inflação começou a subir muito nos Estados Unidos, todo mundo falava é transitório, é transitório. É a mesma coisa do soft landing. As pessoas querem acreditar que isso é possível, mas de fato não é. Por que eu estou falando isso? Não é porque eu sou o senhor da verdade, mas quando a gente vai lá e olha os dados do mercado de trabalho americano, a gente tem um mercado de trabalho muito apertado. O que quer dizer isso? Tem muita vaga e tem pouca gente para trabalhar. Então, naturalmente, quando você tem muita oferta e demanda, muita demanda, né? As empresas demandam trabalho, as pessoas ofertam trabalho, né? Essa é a configuração do mercado de trabalho, e não tem mais gente para ocupar as vagas que estão sendo demandadas, então naturalmente se ajusta pelo preço e não pela quantidade. Preço no mercado de trabalho é salários, tá? Quando a gente olha essa configuração do mercado de trabalho americano, muita gente que poderia estar trabalhando ou que poderia estar comprando a força de trabalho, ela saiu da força de trabalho. Aí tem um monte de motivos. Teve muita gente que se aposentou na pandemia, teve muita gente que viu o estoque de riqueza subir, né? A Bolsa, vamos lembrar que 2021, um dos melhores anos aí já registrados para a Bolsa Americana, e o americano tem uma parte relativamente grande do seu estoque de riqueza em equities, né? Em Bolsa, então isso reflete, um cara aposenta antes, teve gente que não aposentou, mas viu que pode trabalhar de casa, part-time, sai do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, outros indicadores anedóticos, desemprego entre adolescentes nos Estados Unidos é o menor desde 1953. O que isso quer dizer? O mercado de trabalho está tão apertado, estão contratando a molecada que já pode trabalhar, tá? Então, o que a gente vê, o tamanho do ajuste que tem que ser produzido no mercado de trabalho para se conter a inflação, ele é completamente incompatível com o tal do soft landing. Assim, a quantidade de destruição de vagas que você vai ter que fazer. E por que você vai ter que destruir vaga? Porque não há configuração, não tem como você crescer a oferta de pessoas trabalhando, você não consegue aumentar. Os Estados Unidos amanhã não vai abrir as fronteiras e trazer mais 5 milhões de imigrantes em idade de trabalhar. Isso não vai acontecer. Aliás, nenhum país do mundo vai fazer isso. Então, você não tem como aumentar a sua oferta de trabalho. É uma coisa, né, não é assim, aperta um botão, tem um monte de gente entre 18 e 35 anos para trabalhar. Então, os Estados Unidos têm esse problema, então você vai ter que destruir emprego, e para destruir emprego você tem que produzir uma recessão. O tamanho dessa recessão que tem que ser produzida, dessa desaceleração, é completamente incompatível com o soft landing. Perfeito. Vitor, boa tarde. Alan Gani aqui falando. O que está levando essa restrição de oferta no mercado de trabalho americano? Porque a inflação está aí, a inflação está alta, o custo de vida subindo, e aí as pessoas não querem trabalhar, não querem ter renda. O que está acontecendo para explicar esse puzzle, né? Que assim, inflação alta e as pessoas não querendo trabalhar. Se me oferecerem outro emprego aqui no Brasil, eu pego, né? Pego o que for preciso aí para pagar as contas. Essa é uma boa pergunta, Alan. Quando a gente olha os dados de renda real nos Estados Unidos, eles estão caindo, tá? A renda real do trabalhador americano, ela cai, porque a inflação cresce mais rápido que o crescimento dos salários. E aí, salários, a gente consegue ver várias aberturas nos Estados Unidos, os dados são mais completos, a gente consegue ver salário por categoria de escolaridade, salário por novas contratações, a gente consegue ver um monte de coisa, e todos esses estão subindo, tá? Mas a inflação cresce mais rápido. O segundo ponto vamos lembrar que os Estados Unidos foi um dos países, na pandemia, que mais transferiu dinheiro para o household, né, para o contribuinte, né, mandou cheque pelo correio para esse cara. Uhum. Além disso, as pessoas diminuíram muito o gasto de serviço. A economia americana ela é muito baseada em serviço. As pessoas ficaram em casa e ali, né, teve um aumento de poupança muito alto. Nunca se teve tanta poupança, o consumidor americano teve tanto dinheiro poupado, cash, inclusive esse ano, pela primeira vez, quando você soma todos os ativos da pessoa e desconta a dívida, isso foi positivo, né? Quando você vê no agregado dos households americanos, né? Das pessoas nos Estados Unidos. Então,
Riqueza tem um certo estoque de riqueza, tem uma certa poupança que permite que algumas pessoas não participem do mercado de trabalho, não estejam procurando emprego, não estejam querendo trabalhar. Por outro lado, tem a questão da aposentadoria. Aposentou muita gente. E tem um terceiro ponto, tem o ponto da imigração. As fronteiras ficaram fechadas muito tempo, o governo Trump teve medidas de imigração muito mais duras, medidas as quais não foram completamente relaxadas no governo Biden. E tem o quarto ponto, que eu acho que é um ponto que a gente esquece de discutir, mas a gente está passando por uma regressão demográfica, isso é natural. As economias desenvolvidas estão ricas, as mulheres, a participação das mulheres no mercado de trabalho, o aumento da escolaridade das mulheres, tudo isso que é um fenômeno global e que é muito positivo, reflete na taxa de fertilidade. Está nascendo menos gente, é isso, é um processo que está acontecendo nos últimos 20, 30 anos. A minha avó teve 10 filhos, a minha mãe teve 2, é óbvio que é um caso extremo, mas isso mostra, né, o tamanho da queda de fertilidade. Então, você vai ter menos gente para trabalhar, isso está dado. E a gente vai ter que conviver com isso. Então, a pandemia, né, todo esse processo de pessoas que saíram do trabalho, pessoas que pararam de trabalhar, e as pessoas que se aposentaram, né, então a gente tem uma queda no que a gente chama de taxa de participação, isso reflete, isso acelera esse processo de longo prazo que eu falei da demografia também.